Dia histórico, senhoras e senhores. Eu estou aqui desde 2023 na internet, primeiro curso sobre IA para acadêmicos no mundo. Eu ministrei tanto em português e em inglês aqui. E aí vem os terroristas, durante todos esses anos, dizendo que usar IA não é íntegro, não pode usar IA. Inclusive muitos terroristas fazendo contra vocês, mestrandos e doutorandos, porque perderam poder, e eu aqui falando na internet, pessoal armando contra mim, combinando de denunciar meu perfil, e vai para cá, vai para lá, universidade me perseguindo. E chegou o grande dia. Eu, com muita felicidade, posso dizer, eu estava certo. E o CNPq, a instituição que simplesmente é a mais importante em pesquisa nesse país, deu a benção que eu já digo nessa internet desde 2023. Você pode usar IA. Então, acabou o terrorismo. Se alguma pessoa nesse país ousar falar que você não pode usar IA, essa pessoa está cometendo uma infração contra as regras do CNPq e mais do que isso, como geralmente a pessoa diz que não pode usar IA e vem acompanhada de plágio, ah, não pode, é plágio, ela está cometendo um crime e você pode fazer um registro de ocorrência contra ela com fartas provas. Oh, meu Deus! Sorte de quem entrou na minha mentoria antes e não precisou passar por nada disso. E agora você pode usar IA. É óbvio que não é qualquer IA, é IA que você recebe aqui, Acadêmico 24 horas. Então, minhas homenagens aqui ao CNPq, que autorizou exatamente o que eu falo desde fevereiro de 2023, a primeira pessoa que teve coragem na internet para falar isso. Vamos lá! Feita a homenagem, vamos embora conversar sobre como revisar e melhorar sua tese ou dissertação com IA sem plágio, algo extremamente valoroso, porque muitos de vocês ficam pensando em usar IA para escrita. E o CNPq já autorizou usar IA para tudo. Não é só para escrita. Você pode usar IA para planejamento, você pode usar IA para leitura, você pode usar IA para, inclusive, a sua revisão. Inclusive, aqui no Acadêmico 24 Horas, quem é usuário do Acadêmico 24 Horas? Eu não sei se vocês já repararam aqui o presente novo. Olha aí, ó. Guru CNPq. Quem é que reparou esse presente novo aqui no Acadêmico 24 Horas? Colocamos ontem. Quem é que reparou? É isso, senhoras e senhores. O Guru CNPq é o novo robô dentre os mais de 50 robôs do Acadêmico 24 Horas que vai te ajudar com todas as estratégias de escrita íntegra que você quiser. Inclusive, utilizando o próprio Acadêmico 24 Horas. Ó. Quero fazer uma revisão da minha tese de doutorado. Como posso fazer observando as orientações do CNPq? E não é só portariazinha, não, tá? Coisas muito mais profundas que só quem de fato conhece os bastidores sabe. E você, então, vai receber aqui esse robô incrível. É a atualização nossa do Acadêmico 24 Horas. Você que vai entrar na nossa mentoria agora, né? Já está o link aqui no chat. Você vai receber não só esse robô, mas todos os outros 50 e tantos robôs que eu já perdi a conta. Tá? Então ele te ajuda a desenvolver justamente uma estratégia de revisão baseada nos preceitos e orientações do CNPq. Inclusive, ele te entrega uma orientação sobre isso. Enquanto ele está aqui trabalhando, vamos aqui para os problemas de revisão. Vamos lá. Problemas de revisão. Primeiro, antes da IA. Pessoal adorava procrastinar usando revisão. Alguns até hoje, de repente, né? Adorava procrastinar usando revisão. Então, o cara, ele pensava assim, ao invés de eu escrever um capítulo do zero ou revisar um capítulo que eu já escrevi, o que que eu vou preferir?
muitos vão dizer: eu vou revisar o capítulo que eu já escrevi. Por quê? É mais fácil, já está escrito. Eu não preciso construir do chão. Então, muita gente usa a revisão como procrastinação. É por isso que fica tão ruim. Parece que ao longo do tempo, quanto mais a pessoa revisa o texto, pior o texto fica. Quem aqui já passou pela situação de ter revisado o texto 500 vezes, mas aí, na hora que enviou para alguém ler, a pessoa identificou um erro de português logo na página 1? Um erro de pontuação, alguma coisa assim, um erro de concordância. Quem é que já passou por isso? Eu já passei, quando eu não tinha método de escrita. Quem é que passou? Eu. Eu já passei. É exatamente isso. Então, procrastinação. Pior coisa que tem é você fazer revisão de qualquer jeito. Revisão é tipo Nutella. Sabe, Nutella? É gostosa Nutella, né? Eu amo Nutella. Se me deixar, eu como o dia inteiro. Mas você não pode fazer o dia inteiro, não é verdade? Revisão é algo que você tem que ser comedido. Só que muitos de vocês ficam lendo 500 milhões de vezes a tese e a dissertação, e é aí que começam os problemas. Revisão é tentativa e erro para algumas pessoas. E aí a pessoa fica. Ela tem até um texto bem mais ou menos, mas ela consegue piorar o texto absurdamente com essas revisões sucessivas, porque ela não tem método de revisão. E quando alguém não tem método de revisão, não adianta nada. É como se você quisesse é, fazer uma reforma de uma casa sem você saber como reformar uma casa, né? Isso gera um vício do olhar. A pessoa passa, então, a ter um olhar completamente enviesado na revisão e ela consegue supervalorizar certas coisas e negligenciar outras. O texto vira um Frankenstein e nada funciona. Como eu estou na internet desde 2014, isso é o que eu mais via na galera que entrava na minha mentoria. A mentoria Ponto Final, que você está recebendo o convite aqui no chat, não foi criada ontem, tá? Ela foi criada há muitos anos. E eu vejo isso daqui como algo frequente das pessoas que não têm método de escrita. Elas simplesmente usam revisão qualquer hora, qualquer momento, e aí vira aquele Frankenstein. Agora, com o IA, os problemas são outros. Não quer dizer que esses problemas acabaram, não. Tem gente que tem os problemas do pré-IA e do IA, tá? Da era da IA. Primeiro, usando IA genérica para revisar. Olha só, se eu chego para se você pega a sua dissertação e sua tese e pede para sua mãe ou para o seu pai, que supostamente não sabem nada do conteúdo da sua dissertação ou tese, e pede para eles revisarem, vai dar certo? Pensa comigo. Então, por que você acha que vai dar certo se você usar um chat GPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Claude? Não vai dar certo do mesmo jeito. Por quê? Porque eles não têm o treino para analisar a sua dissertação e sua tese. Quando eles leem metodologia, eles pensam em classificação da pesquisa. Eles não pensam numa tese de doutorado, que o buraco é muito mais embaixo. Então, hoje, eu vejo pessoas querendo revisar teses de doutorado com IAs genéricas. Inclusive, há pessoas que simplesmente não sabem promptear. Então, elas já usam uma IA genérica, que não tem perícia para a análise de textos acadêmicos, inclusive que alucina muito, né? Se você pegar aqui um paper do ChatGPT, eu não sei se vocês já leram esse paper aqui, eu até achei bem honesto, da OpenAI do ChatGPT, que vai dizer por que os modelos de linguagem alucinam. E um dos problemas, quando são colocados textos de 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, porque ele tem uma coisa chamada memory buffer. Ele não consegue ter uma memória para textos longos porque ele tem uma janela de contexto curta. E isso faz com que ele não consiga fazer uma revisão de um texto de 200, 300 páginas de uma maneira satisfatória. Inclusive, geralmente, o que acontece é que ele considera as 20, 30 primeiras páginas e depois ele começa a alucinar. E o pior, quando ele vai analisar o seu texto, ele não procura cotejar com referências bibliográficas, tá?
ele coteja, pelo menos referências bibliográficas sérias, científicas, ele coteja com referências que não são científicas. Por exemplo, essa pesquisa aqui, ó, com Google AI, ou seja, a gente está falando de Google Gemini e Notebook LM. Olha de onde vem as fontes dele: 21% Reddit, 14% Quora, ou seja, fórum de discussão, qualquer um bota qualquer coisa. YouTube, 18%, LinkedIn, 13%, qualquer um bota qualquer coisa. Como é que isso daqui vai revisar a tua tese? Olha aqui, ó, ChatGPT, e ó, pesquisa com 10 milhões de citações, tá, gente? 47% Wikipedia. Entendeu? Não dá. É como se você pedisse para uma pessoa que não sabe nada da sua tese, ou que soubesse papo de bar da sua tese, analisar a sua tese. Olha aqui, Perplexity. 46% é Reddit. Tem gente que fala que a Terra é plana no Reddit. Tá? Então, assim, gente, não saber promptear, juntar com IA genérica é um problemão, né? Que a pessoa não sabe engenharia de prompt, ela usa péssimos prompts de internet. A gente está em 2026. Eu, eu parei de ensinar, de divulgar prompt na internet há 2 anos. E tem gente que ainda fica me pedindo no privado, me manda o prompt, me manda o prompt. Cara, você não precisa do prompt. Você entra aqui no Acadêmico 24 horas, você gera quantos prompts você desejar. Entendeu? Eu tirei do guru aqui, né? Nem mostrei para vocês o guru. Ó, gere um prompt completo para revisão da minha tese de doutorado sobre uso de polímeros na indústria têxtil. Pronto. E ele vai revisar para mim. Eita, agora eu coloquei um em cima do outro. Coloquei o Guru Capes. Ai, ai. Vai dar sobreposição, mas tudo bem. Tá aqui, ó. Vamos lá. Deu a sobreposição aqui porque eu atropelei, mas tudo bem. Então, ele vai gerar o prompt completo aqui. Vai gerar o prompt completo, tá? Aqui sobre um determinado assunto. Ó, por exemplo, olha o tamanho desse prompt. Prompt top, tá? Então, hoje, você ficar pegando prompt na internet, isso daqui não é bom para você revisar. E tem gente que usa prompt que não dialoga com o algoritmo da IA. Por exemplo, aqui, ó, se você observar, olha só o que eu coloquei, ó. Quero que você elabore um prompt de criação de 3 sugestões de promessas para minha tese de doutorado sobre o lúdico na alfabetização, que será usado no robô escrito acadêmico do Acadêmico 24 horas. E aí tá aqui o prompt, galera. Isso daqui é um prompt alfaiate. É para minha tese de doutorado, que eu estou usando esse prompt dentro do Academia 24 horas. Ah lá, agora ele vai gerar o prompt aqui da política de integridade, né? Então, usar prompt da internet, ele não dialoga com o seu algoritmo. Inclusive, você tem pessoas que estão te cobrando, vendendo prompts de internet. E aí, quando você, tem gente que te vende um curso. Aí, quando você entra no curso, o cara tá usando o chat GPT 4O, que já não existe há um ano, sabe? Então, ó, outro problema, não revisar, né? Tudo isso é problema. E para que você está agora com esses problemas? CNPq já autorizou o uso de IA. Então, você pode usar IAs treinadas para isso, inclusive declarar o uso dessas IAs, e ninguém pode abrir a boca para falar contra você mais. Se fosse semana passada, ia ter um monte de terrorista. Nessa semana, os terroristas morreram. Eles não podem mais abrir a boca para falar que você usou IA para revisão. Só que existem algumas premissas de revisão. Revisão tem momento para acontecer. Não se usa revisão para procrastinação, tá? Inclusive, dentro da nossa mentoria, você vai aprender o método em 10 e o método em 10 tem momento para revisão. A revisão precisa ter um olhar integrador. Então, você pode mandar um capítulo? Pode. Você pode mandar a sua tese inteira? Pode. Mas a revisão, ela tem que ter um olhar para aquele texto que considere o contexto da tese. Porque às vezes a informação, ela é boa
e ela merece estar na tese. O problema é que ela não é trabalhada depois. Vou te dar um exemplo. Um exemplo clássico que eu vejo. O cara entra na minha mentoria, ele traz a tese para eu analisar. E aí, um exemplo clássico que eu vejo é o seguinte: eu chego e falo assim para ele: mostra aí a tua tese. Eu vou ler a tese, tá lá, o referencial teórico. Aí ele apresenta um monte de categoria no referencial teórico. Sei lá, poder, dominação, etc. Colonialidade, várias categorias. Aí beleza, aprendi sobre essas categorias. Quando eu vou para a parte empírica de apresentação de resultados, essas categorias não existem mais. Quando eu vou para a conclusão, essas categorias não existem mais. Eu faço um olhar integrador. Qual é o problema das pessoas? Elas saem cuspindo categorias teóricas geradas numa IA genérica e elas não retomam isso na sua parte de apresentação de resultados. Olha o problema. Olha o problema. Entendeu, galera? A revisão, ela não pode ser micro. Ela precisa ser micro e macro. E aí obviamente, o objetivo dela é tornar um texto melhor. Isso se dá de duas maneiras. Primeiro, de uma maneira retrospectiva, ou seja, melhorar aquilo que já foi escrito. Melhorar aquilo que já foi escrito. Essa é a maneira retrospectiva. Então eu pego a minha revisão e eu melhoro aquilo que já foi feito. É a revisão retrospectiva, que é mais óbvia, é aquela que geralmente aparece na nossa cabeça. E tem a revisão prospectiva, que é aquela que traz novos conteúdos. Presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te dar exemplos práticos sobre isso. Retrospectiva, eu olho o meu texto, a IA vai olhar, é óbvio, né? Uma IA treinada, e eu melhoro. Revisão prospectiva. Eu sinto que algo precisa ser incluído e eu vou lá e incluo. Vai ficar mais claro isso daqui a pouco, tá? Nenhum software presta. E agora morreu, né, gente? O CNPq autorizou usar IA. Alguém aqui tem mais medo de software anti-plágio IA? Eles já eram ruins. Agora eles são inúteis. Por quê? Porque você pode usar IA. Acabou o terrorismo. Acabou a perseguição. Softwares anti-plágio de IA são péssimos. Não existe crime de plágio de IA. Começa por aí. Por que não existe crime de plágio de IA, Felipe? Porque plágio é um crime. Significa violação de direito autoral. Está lá no Código Penal. Eu não posso violar o direito autoral do acadêmico 24 horas. Eu não posso chegar aqui e aí o acadêmico 24 horas gerou alguma coisa e eu estou violando o direito autoral do acadêmico 24 horas. Não posso fazer isso. Entendeu? Então, não existe essa possibilidade. Por quê? Porque a IA não é titular de direitos. Tá claro? Então, não violo direito autoral de IA alguma. Quem te acusava de crime de plágio é quem estava te cometendo crime, ou calúnia ou difamação, depende de como que acusava. Só que agora morreu, gente. Porque o CNPq autoriza o uso de IA. Nenhum software de antiplágio de IA funciona. Todos eles têm falsos positivos. Olha aqui, ó. Declaração, eu gosto de provar, entendeu? Aqui o lema das minhas aulas é: a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Declaração de Independência dos Estados Unidos, século XVIII, deu 99% de IA, tá? Getúlio Vargas caiu no software antiplágio de IA. Olha aqui. Tom Jobim caiu no software antiplágio de IA, com Garota de Ipanema. Tá aqui. Carlos Drummond de Andrade caiu no software antiplágio de IA. Tá vendo, gente? Então, assim, que mundo as pessoas vivem? Já não funcionava antes. Agora, com o CNPq, isso não é nem um debate mais. Não é nem um debate. Que o CNPq autoriza o uso de IA. Então, todos esses softwares aqui já não eram grande coisa, e agora, com a decisão do CNPq, eles são menos ainda. Turnitin, Copylix, Smodin, GPT-0, Originality, já eram 100% falhos. E agora, morreu. Por quê? Porque o CNPq autoriza o uso de IA.
De onde que vem a sua autoralidade na revisão? Primeiro é de você usar uma IA treinada e você conduzir a IA, tá? Você saber como conduzir essa IA. Por exemplo, quando você pega e gera prompts alfaiates como esse, né? Olha aqui o tamanho desse prompt. Você, na verdade, está conduzindo a IA. Você ter prompts alfaiates e você alimentar a IA adequadamente. Alimentar a IA adequadamente. Então, gente, isso daqui é a base de premissa de uma revisão. Eu poderia simplesmente pegar aqui uma tese e te mostrar aqui uma revisão dentro do Acadêmico 24 horas que você vai receber de brinde na nossa mentoria. A questão é que, será que você aprenderia? Então, minha preocupação aqui é pedagógica contigo. É óbvio, você vai entrar na nossa mentoria, o link já está aí, mas a minha preocupação é pedagógica. Qual é o fracasso hoje das revisões? Usar IA genérica, com prompt genérico, uma tese que foi escrita sem método de escrita, revisão sem método de revisão, e o resultado, obviamente, é um texto ruim. E eu diria mais, provavelmente pior ainda. Provavelmente pior ainda. Aproveita que agora o CNPq autoriza, então os terroristas agora afinaram até a voz, vocês viram? Eu fiz uma série de posts nessa semana falando, né? Fim do terrorismo e tal. O pessoal que antes era hater, né? Que bom que agora pode, afinando a voz. Ai, Felipe, olha que maravilha! E cadê aquela ditadura toda? Acabou, né? Vamos lá. Primeira coisa, então, vamos pensar agora de uma maneira mais organizada. Revisão retrospectiva. E depois vamos para a revisão prospectiva, ok? Primeiro, quando a gente faz revisão usando IA, gente, é óbvio, a gente traz um olhar integrador. Mas a gente precisa entender quais são as camadas que nós queremos que a IA nos ajude. Primeiro, uma revisão teórica. Eu quero que analise a teoria. Uma revisão empírica. Eu quero que analise os meus resultados. Porém, se eu tiver referencial teórico, uma das coisas que é importante também observar na revisão empírica é o que? É a integração com a teoria. Analítica, eu quero analisar a minha discussão, a minha análise. E, porém, ela tem que considerar a empírica e a teórica, já que ela tem um olhar integrador. Correção. Quem aqui, curiosidade, tá? Quem aqui já usou IA para correção ortográfica e gramatical? Quem aqui já usou IA para correção ortográfica e gramatical? Né? É curioso, né? Aqui no Acadêmico 24 Horas, nós temos aqui em escrita o corretor linguístico textual. Corretor linguístico textual. Você manda aqui o seu texto, ele corrige do ponto de vista ortográfico e gramatical. Por quê? Porque o cara fez um Frankenstein, revisou 500 vezes sem método de escrita, e aí ele está inseguro. Ele manda aqui e a gente revisa. Economiza até na parte de pagar um revisor aí por fora, né? Mas quando a gente pega as estatísticas de uso do acadêmico 24 horas, pouquíssimo usado. Curioso isso, né? Porque as pessoas estão tão viciadas em usar para escrita que elas não usam para revisão. Ó, a Denise colocou aqui, ó, nunca usei. O Cláudio também, ó, nunca usei. Eu também. Não. Jonas. É isso. E usar para formatação, gente, formatação de referência. Na minha época, pessoal, estava nascendo. Eu defendi o doutorado em 2012, tá? Estava nascendo Zotero e Mendeley. Nascendo. Então, era muito comum, e aconteceu comigo, da gente fazer formatação na mão. E hoje, com o IA,
Isso daí é muito bom, porque você pode fazer também com IA. Isso também é revisão. Se você chegar aqui no Academia 24 horas, tem formatação de referência. E aí você faz a formatação de referência aqui. Você manda para ele as referências e ele formata, sabe? Então, a revisão em camadas, ela se opera em múltiplos sentidos, mas você precisa decidir o que que você está fazendo. Agora, tem gente que quer que revise a teórica, empírica, analítica, correção e formata tudo ao mesmo tempo. Gente, faz em camadas, o próprio nome sugere. Você vai ter uma performance muito melhor. E aí você precisa pensar nos tipos de revisão com IA possíveis, entendeu? Tipos de revisão com IA, tá? O primeiro tipo de revisão com IA é o famoso peer review. Peer review. Vamos lá, o que que é o peer review? Vou te dar um exemplo de peer review e depois eu vou explicar para ficar mais claro. Isso aqui é um peer review. É o robô peer review aqui no Acadêmico 24 horas. Olha só como é que funciona. Eu mando um texto, eu mando um texto para ele e ele faz o parecer do texto. Então, eu mando a minha tese, mando o meu capítulo, ele faz um parecer. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Mandei aqui, ó, capítulo da tese um e 2. Leia o arquivo. Só isso, tá, gente? É para ser fácil. E ele foi lá e leu o arquivo. Aí ele assume a posição de dois pareceristas. Primeiro parecerista que faz revisão estrutural e metodológica. E o segundo parecerista que faz revisão teórica e de impacto científico. Então, isso é o peer review. Ele vai fazer uma revisão, ele vai simplesmente analisar o texto. A primeira forma sou eu simplesmente colocar o conteúdo aqui e ele revisa para mim. A segunda forma significa eu gerar um prompt no engenheiro de prompt. Se eu quero algo mais guiado, por exemplo, a parte teórica, eu gero o prompt no engenheiro de prompt e colo no peer review. Deixa eu ver se eu acho um aqui rápido para você ver, né? Se não, é só você imaginar, mas é a mesma ideia, tá? É a mesma ideia. Porque eu gosto mais do primeiro, então eu faço mais o primeiro. Ai, ai. É, não vou achar aqui um de prompt, não. Porque eu gosto mais do primeiro. Mas você pode gerar um prompt no engenheiro de prompt e depois colar o prompt no peer review e pedir para ele analisar. Então, essa é a primeira coisa. Quando você quer que ele analise um conteúdo específico, como eu pedi aqui, ó. Ele analisou um conteúdo específico, capítulo um e 2. É um conteúdo específico. Porém, eu também posso pedir para ele gerar uma revisão do texto completo. Olha aqui, ó, peguei uma dissertação completa e ele adotou a posição de parecerista um, parecerista 2, aqui, ó, e fez a revisão completa do texto. Ou seja, primeira lição aqui sobre revisão. A IA pode fazer uma análise completa, uma análise de parte da sua dissertação ou tese e, obviamente, fazer um parecer sobre isso, tá? Só que o parecer sobre isso também significa que você pode conversar com a IA, como você vai ver daqui a pouco. A segunda maneira é revisão ortográfica e gramatical, como já mostrei aqui, ó. Eu envio o meu arquivo, aí ele me pergunta como é que quer que reescreva. Eu pedi aqui um tom acadêmico e formal, e ele foi lá e reescreveu para mim, né? A terceira maneira, a formatação de referências. Eu mando as minhas referências aqui e ele vai lá e faz. E a quarta maneira de revisão retrospectiva sou eu fazer revisão pontual no texto. Então, essa daqui é uma revisão estrutural. Essa daqui é uma revisão pontual. Vou até colocar aqui para ficar mais didático para você. O
que é o parafraseador. Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. Presta atenção. Cadê o parafraseador? Pensa comigo. Aqui ele está lendo e, obviamente, ele vai me ajudar a resolver, como eu vou te mostrar daqui a pouco. Só que aqui, eu é que estou lendo o meu texto lá no Word. E eu quero que ele me ajude numa questão específica. Eu leio um parágrafo e eu falo, esse parágrafo podia ser maior. Ou então, esse parágrafo poderia me ter um exemplo. Ou então não sou eu que estou lendo, eu passei pela qualificação e a banca me apontou que eu precisava aumentar uma parte da minha tese. Ou então, o que acontece é que eu tive uma reunião com o orientador e o orientador pediu para eu aprofundar uma parte da tese. Então, é a revisão pontual do texto. Vou te dar um exemplo concreto, tá? Olha só. Leia o trecho abaixo. Aí eu coloco aqui o trecho. Vamos supor que é um trecho que eu li e que eu preciso de ajuda, ou que a minha banca disse ou que o orientador disse. No caso aqui é a banca. Ó. Na minha qualificação de mestrado, a banca disse que esse trecho estava muito truncado, com argumentos rápidos e sem um caso concreto para elucidar. Você pode reescrever esse trecho em 2.000 palavras incorporando essa crítica da banca? Aí ele vai lá e reescreve para mim. Só que, óbvio, não é um Geminizinho alucinador. É uma IA treinada, tá, gente? Você vê que, ó, cadê travessão? Alguém tá vendo travessão aqui? Alguém tá vendo travessão? Outra coisa, alguém tá vendo parágrafos uniformes, todos parados do mesmo tamanho? Porque IA genérica é tudo do mesmo tamanho, né? Aqui, esse daqui tem 3, 6, 7 linhas. Esse daqui tem as 10. Esse daqui tem 8. Não, esse daqui tem 8. Esse daqui tem 7. Olha aí. Parágrafos não uniformes. Então, quantos de vocês hoje usam a IA para essa alfaiataria? O robô parafraseador é um robô de alfaiataria e que você vai fazer uma revisão pontual do texto. Vai ampliar, reduzir, exemplificar, substituir, retirar. Então, a revisão retrospectiva, gente, ela é uma revisão em que você não somente pede para ir a ler, você, inclusive, com base em suas leituras, em suas análises, você também pede para a IA te ajudar em microalterações. Então, isso daqui é revisão prospectiva. Está claro até aí, galera? Está claro até aí? Lembrando que eu sei que vocês estão colocando perguntas, eu vou responder todas as perguntas de vocês, tá? Mas bota aqui no chat. Tá claro? A gente estamos juntos até aqui, pessoal? Manda brasa aí. Bota aí para eu saber se a gente está remando junto. Lembrando, nossa mentoria ponto final, vamos aumentar o valor para 2026. Você tem a opção de entrar agora na mentoria com o valor anterior, inclusive recebendo o acadêmico 24 horas. Tá? Então entra agora na mentoria, o link já está aqui no chat. Entra ao vivo, você sabe o que acontece quem entra ao vivo, né? Vamos lá. Essa é a revisão retrospectiva. Análise de texto, microalterações de texto, revisão gramatical e ortográfica, formatação de referências. E existe a revisão prospectiva, que eu simplesmente vou fazer de duas maneiras. Primeiro, o humano faz. Sempre. Sabe qual é a maior pergunta que a gente recebe na nossa, no nosso dia a dia, como profissionais aqui no nosso suporte? É o seguinte: eu posso usar o texto da IA, copiar e colar na minha tese?
na minha dissertação, enfim, no meu artigo, essa é a pergunta mais frequente que nós recebemos. Mais frequente, tá? Então, a gente sempre diz, você tem que ler como um humano, tá? E o CNPq também diz isso, você tem que ler como um humano. CNPq pegou as nossas aulas e transformou em regra, né? Basicamente isso. Então, sim, você tem que ler. Essa é a revisão prospectiva que o humano tem que fazer. E segundo, você pode usar IA para isso, tá? Eu vou te mostrar como. Vamos voltar no nosso exemplo aqui do peer review. Peer review e vamos pegar aqui o nosso exemplo aqui que eu peguei, ó, dos capítulos da tese. Parecerista um e parecerista 2, tá? Olha só, ele me deu os pareceres. Só que eu vou além. Olha aqui. Quero conversar sobre a sugestão. Sugira uma subseção comparativa entre Muj e sítios como Altamira, usando tabelas para destacar similaridades e diferenças, melhorando a argumentação. Quem deu essa sugestão? O Acadêmico 24 Horas. Tá aqui, ó, tá aqui no meio, tá? Não vou procurar aqui, mas tá aqui no meio. Pode acreditar. Ah, Aí eu continuo. Faça uma sugestão de organização de 3 argumentos que podem ser trabalhados nessa nova sessão. Escreva todas as suas interações comigo em português de Portugal. Por que português de Portugal? Porque essa minha mentorada da mentoria Ponto Final, ela é portuguesa e ela vai apresentar a tese dela em Portugal. Tá? Nós temos na mentoria Ponto Final pessoas de 47 países diferentes. Só falta você, mas você está aqui no chat, você vai entrar agora. Então, veja, isso é revisão prospectiva. Eu estou usando a IA para algo que ou eu identifiquei ou que a IA identificou para melhorar. E aqui eu uso verbos amigos, ó. Estruture, sugira, organize, implemente. Os verbos amigos de revisão prospectiva. Então, ó, faça a sugestão aqui. Olha o que. Presta atenção, gente. Você quer fazer revisão prospectiva? Não se faz revisão prospectiva assim. Ah, você sugeriu isso. Escreva. Olha só. Sugestão de organização para subseção comparativa. Muji versus sítios como Altamira. Aí ele traz os argumentos. Sempre que eu vou fazer revisão prospectiva, eu peço para ele algo que dentro da nossa mentoria Ponto Final você vai aprender. Eu peço para ele esqueletar o texto. Esqueletar o texto. Faz parte do método em 10, que é o nosso método de escrita. Você vai receber dentro da nossa mentoria. Aí ele esqueleta o texto. Só que ele, como é uma IA treinada, ele esqueleta o texto já de uma maneira organizada. Olha aqui, ó. Ele traz o argumento um, argumento histórico arqueológico, similaridades e diferenças na relevância científica e cronológica. Argumente que, embora Muji represente o sítio mesolítico invisível, blá, a organização sugerida, a tabela de comparação, né? Olha só essa tabela, gente. Você não acha que a sua tese fica melhor? Você não acha que você convence mais fazendo uma revisão prospectiva numa IA treinada como essa? E aí ele me traz o que vai ser a conclusão do argumento e a melhoria. Aí ele esqueleta o argumento 2. Olha que lindo isso, gente. E o argumento 3, lindo também. Observe então que quando eu vou fazer uma revisão prospectiva, eu tenho que primeiro, óbvio, identificar, não, decidir o que será revisado. Depois, esqueletar a sugestão da IA e depois escrever o que quero que escreva. Presta atenção aqui, ó. Adorei.
pode escrever esse texto, Organização para Subseção Comparativa, em cerca de 3.000 palavras em português de Portugal. É essencial que eu coloque com o tamanho esperado. Só que esse tamanho esperado, gente, nunca, inclusive aqui na internet, deixa eu parar de compartilhar. Teste de farmácia para você saber se tem pessoas na internet te enganando. É quando a pessoa cita que vai te ensinar a escrever algo em página. Se alguém nessa internet, tem uma aí que me copia às vezes. Eu devia copiar direito, inclusive, né? Porque copia só o conteúdo gratuito, não copia o pago, né? Se alguém aqui tem uma pessoa na internet que fala assim: escreva sua dissertação em 15 dias. Essa pessoa está te enganando. Porque nos 15 dias aí você só escreve dissertação, você não almoça, você não dorme, você fica igual um zumbi na frente do computador. Essa pessoa não sabe nada de escrita acadêmica. E mais do que isso, ela ainda fala assim: você vai conseguir gerar 100 páginas na IA. Não sabe nada de IA, porque IA não pensa em página. A unidade de medida de tamanho de uma IA não é página. A unidade de medida de tamanho de uma IA é token. Só que nós não temos a mentalidade de Tolkien. Então, qual é a unidade de medida mais próxima? Palavras. Não se pede que a IA escreva em página. Primeiro, que você vai se frustrar. Segundo, que não é técnico. O certo seria pedir em token, mas se você pedir em palavras, você tem um resultado bem aproximado. Não é exato, mas bem aproximado. E aí ele vai lá e escreve, olha aqui, ó, os concheiros de Muja em perspectiva com os sítios arqueológicos. Olha isso, gente. Em 3.000 palavras. Com citações. E não é citação inventada, não. Olha aí meus quadrinhos lindos aqui. Tá vendo? Isso é top demais, gente. E ele me dá contagem de palavras para eu saber, porque ele respeita a proporcionalidade, ó. Um aqui tá com 950, um com 1.050 e um com 950. Porque não adianta nada você ter um tópico que tem o equivalente a 10 páginas e o outro tópico tem o equivalente a uma página. Então, ele simplesmente mantém proporcionalidade, gente. E aí a conclusão da subseção. Acabou. Você zerou o jogo. Não é top isso, galera? É muito, muito top, cara. Olha só essa aula. Gente, eu tô te dando esse conteúdo gratuito. Imagina dentro da nossa mentoria que você tem aulas aprofundadas, porque isso daqui não é nem 1% do que está na nossa mentoria. E detalhe, aqui no Acadêmico 24 Horas você tem aulas, treinamentos de uso. Te contratou uma pedagoga e olha aqui, ó. Tem trilhas de fundamentos, trilhas de competências, trilhas de teses. Tem mais de 10 treinamentos aqui de tese. Tese e dissertações, né? TCCs. Trilha de pesquisa, você que vai escrever projeto de pesquisa. Trilha de artigos. Gente, é surreal isso aqui. Tá claro, galera? Deixa eu fazer um convite aqui, eu vou responder as dúvidas de vocês. Acabou o terrorismo, meu povo. Parece até que o CNPq mandou alguém ficar assistindo às minhas aulas. E a norma do CNPq é o que eu falo há quase 4 anos aqui na internet sobre IA. Cara, quase 4 anos na internet. Ô, CNPq, era mais fácil me chamar que 4 anos atrás a gente já teria resolvido. Acabou o terrorismo e o CNPq parece que está assistindo às minhas aulas. E trouxe para a norma que autoriza a IA 100% do que eu falo. Não são 90, não são 30. 100% do que eu falo. Então, é aquilo. Você pode sempre aprender com a pirataria ou você pode aprender com a fonte, né? Então, eu quero te fazer um convite
A Gutiana já aceitou esse convite e ela hoje é mestre em design de moda, inclusive já está terminando o doutorado em design de moda. A Graciane já aceitou esse convite e ela é mestre em engenharia cartográfica. A Elisângela é mestre em direito. Inclusive, olha aqui, ó, a mentoria, o método em 10 junto com o acadêmico 24 horas foram fundamentais para o meu sucesso. E eu te pergunto, você deseja minha ajuda pessoal? Porque, ó, você pode usar IA. Você pode, inclusive, ser treinado por quem há 4 anos fala exatamente o que foi autorizado pelo CNPq. Você pode ser treinado por quem é professor de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos. Você pode ser treinado por quem é o único perfil na internet que é criador de IA. Então, eu quero te fazer um convite para você tomar a decisão mais segura da sua jornada acadêmica. Imagina você ter uma mentoria completa para você acelerar a sua dissertação ou tese, não somente na escrita, mas em todas as decisões ou dissertação ou tese, comigo pessoalmente validando suas decisões. Cara, acompanhamento, feedback, direcionamento, é muito legal. Imagina você ter meu acompanhamento para todos os seus passos, com acesso ao meu método de escrita, o método em 10, que até parece que o CNPq também anda usando por aí, né? Até parece. Cara, se fosse uma pessoa que eu não me conhecesse, eu diria que o CNPq me contratou para fazer essa nova política de integridade com o uso de inteligência artificial. Parece até que o CNPq me contratou. Sem depender de orientador. Você ter o gostinho da independência. Não que seja ruim ter orientador, tem muito orientador top, inclusive muitos são treinados por mim nas nossas mentorias. A questão é que tem muito orientador que é melhor não existir, né? Então, você ter essa independência é importante, tá? Você vai receber, então, nossa mentoria ponto final com inteligência artificial, turma única, tá? E você vai receber com várias condições especiais. No melhor momento possível, você tem a benção do CNPq, você tem a confirmação de coisas que eu falo há 4 anos, né? E parece até que eu fui a pessoa que escreveu essa política. Então, entra agora na mentoria ponto final, turma especial. O que, que vai acontecer se você não aproveitar? Você sempre vai ser bem-vindo depois. Ela não vai ter o desconto que ela está aqui agora, ela não vai ter dobro de acompanhamento, dobro de acesso, dobro de suporte, os bônus, e não vai ter o próprio acadêmico 24 horas, que a turma regular não tem um acadêmico 24 horas. Então é sua chance de receber minha ajuda pessoal para iniciar ou finalizar com agilidade, qualidade e persuasão sua dissertação ou tese, com o método o Win10, você vai receber nosso método de escrita para pegar e aplicar. Pessoas de 47 países diferentes usam. E o método de escrita vai te trazer qualidade, segurança, direcionamento. Não adianta nada usar IA sem método de escrita. É como se você estivesse tentando ir para a Lua usando uma bicicleta. Você também vai receber o dobro de suporte nessa turma única. Ao invés de 180 dias, são 365 dias. Quem vai te dar o suporte? Eu. Não é o estagiário. Eu sei que tem mentoria por aí. Primeiro, limita o número de perguntas. Ah, não, só pode perguntar 10 vezes. E segundo, quem dá o suporte não é a pessoa, é o estagiário. O suporte é meu. Você manda 1000 dúvidas se você quiser e eu vou te responder. E ao invés de você receber suporte durante 6 meses, você vai receber durante um ano. Você também vai ter mentorias mensais. Só que não são 6 meses, são um ano de mentoria. 4 encontros mensais. Produção escrita acadêmica comigo, inclusive temos encontro agora, amanhã, né? Acho que é amanhã. Não, amanhã não, semana que vem. É, produção escrita acadêmica comigo, desenvolvimento de estudos, Jucinei de Carvalho, pedagogo que mais sabe de escrita acadêmica que eu conheço. Pesquisa qualitativa, Elaine Rabelo, professora da Kit University na Holanda. Pesquisa quantitativa, Fabiano Saldanha, professor da UERJ. Você tem agora 4 doutores trabalhando para você. Tirar suas dúvidas, analisar seu texto, e você ainda vai receber a gravação desses encontros, caso você não possa estar presente. Ah, mas eu queria perguntar, eu não pude porque foi meu aniversário, eu não fui, não participei. Você me pergunta todo dia, você não precisa do encontro de mentoria para ter meu suporte. Você também vai ter encontros individuais comigo, eu e você sozinhos, para planejar sua dissertação ou tese e analisar o seu texto em 2 encontros exclusivos, algo extremamente valoroso, tá? E você vai ter então acesso a esses encontros.
Quem está no início geralmente usa para planejar, quem está no meio usa para eu analisar o que já fez e planejar os próximos passos, e quem está no final, eu sempre digo que é para salvar o nome. Salvar o nome. Quem está no final, toma cuidado, hein? Cuide do seu nome. Só tem um tiro. Ser reprovado já era. Devolve bolsa, é jubilado, se queima, queima com orientador, queima com banca. Quem está no início, quem está no meio, cuidado. Você ainda pode ser abençoado pela deusa da antecedência. Cuidado. Você vai receber a gravação de duas imersões: gestão das leituras e da escrita e tecnologia para escrita acadêmica. Tá? Gestão das leituras e da escrita, tecnologia para escrita acadêmica, ou seja, você que tem problema de procrastinação, tá afogado aí, tem um monte de coisa para ler, não sabe por onde começar, tá sem tempo. Você termina a imersão, você fabricou tempo. Pacote de curso de treinamento, porque eu sei que você entra na mentoria, mas você tem outros objetivos, né? Tem gente que entra no início, mas quer publicar, tem gente que entra no final e quer fazer um concurso, quer seguir para um doutorado, para um pós-doutorado, quer internacionalização. Então a gente libera esse pacote de cursos e treinamentos, textos científicos, apresentações persuasivas, como converter sua dissertação ou tese em artigo, como referenciar adequadamente, como desafogar leituras, como fazer rede, várias coisas possíveis. Como escrever resumo, são vários tipos de treinamentos para você usar para mentoria para todas as suas finalidades acadêmicas e não só para o seu texto. Também o certificado que aponta o seu comprometimento com a mentoria. Como eu estou na internet desde 2014, muita gente já participou das minhas mentorias, inclusive muitas delas hoje coordenam a política educacional e científica brasileira, estão na CAPES, estão no MEC, no CNPq, né? E quando elas veem que alguém participou de uma mentoria minha, elas sabem que participou de algo de valor, né? Vai receber o nosso acadêmico 24 horas de brinde, tá? Então você não vai pagar pelo acadêmico 24 horas. Ele vem de brinde nessa turma única, com todos os robôs atuais, todos os robôs futuros. Vai receber o Guru CNPq. Guru CNPq vai receber, tá? E, gente, é muito top. Você vê, quem entrou na mentoria no passado ganhou 18 robôs quando entrou e viraram 50. Imagina daqui a um ano. Então, Acadêmico 24 horas e encontros de suporte do Acadêmico 24 horas. Inclusive, vamos ter encontro agora essa sexta, né? Gente, é uma IA que tem suporte. Você imagina só, manda aí um pedido de suporte pro CNPq, pro ChatGPT, pro Gemini, pro Claude, pro Manus, pro DeepSeek. Ninguém vai te responder nada. Agora, manda aí para Academia 24 horas. A gente tem encontro, gente. Eu e a minha equipe de engenheiros de prompt te ajudando pessoalmente. Entendeu? Então, ao invés de você ficar no silêncio, pagando. Tem gente que, inclusive, paga curso de chat GPT para acadêmicos para aprender a usar chat GPT, porque o chat GPT não dá suporte. Vamos sair desse período jurássico, pessoal. Aprende com quem é a fonte. Não aceite pirataria. E eu sei que você está sendo pressionado para publicar, então vamos dar uma forcinha para você. Publicação internacional. Você pode publicar na nossa revista. Na verdade, nós temos 5 revistas aqui nos Estados Unidos. Essas 5 revistas que representam as 49 áreas do conhecimento. Só que ao invés de você pagar US$ 200 para publicar, você não vai pagar nada. Você pode publicar, inclusive, em português, né? Nós aceitamos português, inglês, espanhol, francês e italiano. Então, você vai poder publicar sem pagar nada. Olha que massa isso, uma publicação nos Estados Unidos. E vai receber o Upgrade Fast Track. As publicações internacionais geralmente têm duas filas, né? A fila normal, geralmente demora 1 ano a 2 anos, e a fila Fast Track, aceleração. Você publica no próximo número. Então, você está recebendo aqui um bônus de US$ 300 em publicação. Muito top. Vai receber mais de R$ 1.200 em bônus. Ó. GPS do método em 10, que é a demonstração visual do método em 10, que você vai receber após 8 dias, tá? E você só assiste o método em 10 uma vez, depois você aplica para todos os seus textos,
Então, isso daqui é um acelerador de agilidade. E a gravação das mentorias do Index você me vê aplicando o método Index múltiplas vezes na física, na medicina, no direito, nas ciências sociais, na filosofia, na biologia e por aí vai. Então, bônus úteis que valem ouro. O acesso ao conteúdo é durante um ano e não durante 6 meses. Durante um ano e não durante 6 meses, nessa turma única. O investimento na turma regular é 3.997. Mas como você está entrando na turma única, você vai receber um desconto de R$ 1.500, 2.497. É isso que te separa desse nível de acompanhamento, suporte, direcionamento, tecnologia, de um mentor que é orientador de mestrado e doutorado, que cria IAs, tem carreira no Brasil e nos Estados Unidos, e que até parece que ele que escreveu a nova estratégia do CNPq, porque é 100% o que ele fala. Até parece. Então, 2.497, gente, dá 6,84 por dia. O BIS, nas lojas americanas, não estou falando mal do BIS, não, tá? Eu amo o BIS. Infelizmente, nos Estados Unidos não tem BIS. Se você tem uma loja americana perto da sua casa para você comprar BIS, valorize. Dá 6,92 o BIS. É menos que um BIS. É menos que uma passagem de metrô no Rio de Janeiro. É esse o nível de acompanhamento. Então aponta a câmera para o QR Code ou entre carreiracademy.com/barra PFDTIA-130. Beleza? Temos garantia de aprovação, é óbvio. Eu já garantia antes do CNPq dizer que pode, agora mais fácil ainda de garantir, né? Antigamente eu já garantia, agora mais fácil. Claro que a gente tem garantia. Siga o método de recomendação da mentoria. Foi aprovado pela banca da defesa sinal e mostrou que aplicou exatamente. Eu devolvo o seu investimento e te pago R$ 1.000 aí pelo seu tempo perdido, tá? Então você recebe o seu investimento de volta e mais R$ 1.000 pelo seu tempo perdido, ok? Então, gente, CNPq replicou o que eu falo. Você acha que eu tenho problema em garantir que você vai ser aprovado? Ah, mas eu tenho medo do software anti-plágio de IA do não sei o quê. Meu amigo, o CNPq autorizou. Ai, mas na minha instituição tem que passar pelo software. Passa pelo software anti-plágio. Aí, quando você passar pelo software anti-plágio, aproveita e entrega a norma do CNPq, que reproduz exatamente o que eu falo há 4 anos, para as pessoas lerem. Só entrar na nossa mentoria. A gente resolve isso. Então, você não tem risco nenhum. Pelo contrário, você tem segurança. É o meu nome em jogo. Você tem garantia de que vai dar tudo certo e você tem resultados, né? As pessoas na minha mentoria, 100% de aprovação. Nunca tivemos um reprovado e a gente não vai começar contigo. Mesmo que você precise começar do zero, não tenha experiência, não saiba nada de IA, não tenha tempo, o orientador não oriente. Aliás, é uma mentoria para quem não tem tempo a perder mesmo, né? Se seja de outro país, tá liberado, gente. A questão é, você vai seguir no amadorismo das IAs genéricas e pagar um preço altíssimo pela alucinação e pelas fontes péssimas que ela utiliza, ou você vai vir para o jogo de quem lidera o jogo, de quem influencia o jogo. Então, a escolha é sua. Existem poucos momentos na nossa vida que você tem a oportunidade de ter uma espécie de máquina do tempo, de saber o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a um ano. E eu posso te garantir que quando você tomar a decisão de entrar na mentoria agora, você vai entrar nessa máquina do tempo. Então aponta a câmera para esse QR Code aí, eu entro carreiracademy.com/barra PFDTIA-130. Felipe, eu já faço parte de outras mentorias, ou da Black do final do ano aí que você fez. Você pode fazer upgrade para a nossa mentoria ponto final. Fala com a equipe no WhatsApp, a equipe vai te ajudar nisso. Felipe, como é que eu falo com a equipe? Você entra aqui no site da mentoria, aí desce total. Tá aqui, ó, o botão do WhatsApp. Por que que você não mostrou o preço? Porque a gente vai aumentar o preço, tá? Então,
Por isso que eu não queria que aparecesse na gravação. Entra agora. O preço, inclusive, não é nem o de 2025, é o de 2021, que a minha equipe colocou errado no site, na aula passada, e como eu queria dar a oportunidade de você entrar antes de eu reajustar, estamos honrando o preço de 2021. Agradeça a Vanessa por isso. Vamos lá. Felipe, eu já faço parte da mentoria Ponto Final, turma regular, e quero adicionar o acadêmico 24 horas. Fala com a equipe. Felipe, meu caso é TCC. TCC. Fala com a equipe que nós temos a mentoria Ponto Final de TCC, tá? Então, fala com a equipe. Ela é irmã gêmea da mentoria Ponto Final de Dissertações e Tese. A gente pode fazer uma condição especial para você. Felipe, meu caso é seleção. Eu ainda não sou mestrando doutorando, ainda vou me candidatar. Fala com a equipe e a equipe vai te ajudar a entrar na mentoria de aprovação com inteligência artificial. Se você entrar agora ao vivo, a gente vai te dar uns presentes extras também. Felipe, eu já sou do Acadêmico 24 Horas, quero fazer upgrade para a mentoria. Fala com a equipe também e faça o upgrade, tá? Felipe, deu ruim no pagamento. Fala com a equipe. Inclusive, se você está internacional, às vezes dá esse problema no pagamento, né? Nós temos muito mentorados de Portugal, Angola, Moçambique, Estados Unidos, né? Então, fala com a equipe, tá bom? Espanha. Ó, a Kate falou com a equipe, é doutora em Educação Física. Inclusive, ganha dinheiro hoje com a tese dela. Milvia é doutora em Geografia. Rosenice é doutora em Educação. A Daniela é mestre em odonto, inclusive já virou doutora em odonto também. Rayana é doutora em meteorologia. Tá vendo, gente? Todas as áreas do conhecimento. Vem com a fonte, não aceite pirataria. Renan é doutor em ciências biológicas. O Darlan é doutor em direito. Então, chega mais. Vou responder as dúvidas finais para a gente poder se despedir, tá? Então, gente, esse é o momento de você perguntar, porque o cronômetro está literalmente contra você, tá bom? Já sou da mentoria, seja bem-vinda, Neuza, tamo juntos. Gildo, eu sou, seja bem-vindo, Gildo. Marcelina aqui na área, tamo junto. Ó, a Camila perguntou: a IA para fazer esse aprofundamento no texto, o ideal seria subir as minhas referências bibliográficas? Vamos lá, se você está usando o Acadêmico 24 horas, não precisa, porque ele é uma IA treinada. Ah, Felipe, mas eu uso o chat GPT. O ideal seria fazer as referências? Não, o ideal seria não usar o chat GPT. Você está querendo ir para a Lua com uma bicicleta. Não vai dar, tá bom? Consigo usar a Academia 24 horas para uma análise estatística? O que que você entende por análise estatística? Vamos lá. Se você quiser que ele faça gráficos para você, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Ele tem um gerador de gráficos e tabelas. Tá aqui embaixo, ó. Gerador de gráficos e tabelas. Agora, se você quiser que ele escreva sobre os seus resultados de pesquisa, que empregara um método estatístico, é só você mandar para ele os seus dados. Você tem que mandar para ele os dados. Ó, 50% falou isso, 70% falou aquilo, e ele vai escrever. Assim como quem faz pesquisa qualitativa, né? Quem faz pesquisa qualitativa vai mandar os dados das suas entrevistas, vai mandar os dados dos seus documentos para ele também escrever, tá? Danon, te agradeci por essas tuas aulas que viraram regras do CNPq. Muito obrigada. Graças a ela, eu não vou precisar fazer ajuste significativo no meu livrinho TCC em 30 dias com uso ético de IA, que, aliás, está em 15º lugar entre o top 100 mais vendido na categoria educação na Amazon. Que lindo! Que lindo, Marcelina. Parabéns, que massa, que honra. Marcelina maravilhosa. Abismado com a aula, parabéns, tamo junto, Cláudio. Cláudio, isso é só o conteúdo gratuito, tá? O ouro tá do outro lado. Chega mais. Entra agora ao vivo que eu já tô terminando a aula.
Tem desconto para quem é do Acadêmico 24 horas. Quem é do Acadêmico 24 horas e quer fazer upgrade para mentoria, é só falar com a nossa equipe, tá? No WhatsApp, no site da mentoria, se você for até lá embaixo, tem o WhatsApp da equipe, é só falar com o WhatsApp da equipe. Ó, Eliana aqui. Fala, Eliana! Muito bom te reencontrar também. Eliana é muito inspiradora também. Sua orientação inovadora sempre faz diferença no meu percurso. Para mim é uma honra, Eliana. Eu entrei na mentoria. Seja bem-vinda, Denise. Cláudio, entra agora, tá? Pode aumentar a qualquer momento, tá bom? Galera, tô liberado. Show de bola. Respondi tudo, né? Tô liberado, gente. Beleza? Tamo juntos. Fechou? Show de bola. Galera, muito bom estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui à nossa mentoria ponto final com inteligência artificial, turma única e principalmente parabéns que você teve a sabedoria de entrar em quem faz, numa iniciativa de quem faz a mudança acontecer. Parabéns, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Tchau, tchau.